Olá pessoal, eu sou a Bia Kisses e estou aqui com o Miguel Najib, fundador do Escola Sem Partido e autor de uma ação popular que barrou um ato de totalitarismo do reitor da Universidade de Lavras, Minas Gerais. Miguel, conta aqui para o pessoal assim, o que foi que aconteceu, fala sobre essa ação, a repercussão. Bom, na verdade, Bia, foi uma ação civil pública movida pela nossa associação Escola Sem Partido. Nós tomamos conhecimento de que a Universidade de Lavras, que é uma universidade federal, estava promovendo uma semana de recepção de boas-vindas dos calouros, aqueles alunos que foram aprovados no Enem, etc., e começarão agora a cursar a universidade. Então, a universidade está preparando uma semana de recepção de calouros que começou ontem, dia 12, e vai até o final de semana. E entre as atividades desta semana de recepção de calouros, há um ciclo de oficinas, praticamente todas voltadas para gênero, ou melhor, ideologia de gênero, políticas raciais como cotas, história do movimento LGBT, feminismo. Ou seja, já pelo título era possível a gente perceber que se tratava de oficinas claramente ideológicas, né, para promover justamente a agenda desses movimentos que hoje controlam a universidade. E não é diferente em Lavras. Pois bem, tudo bem oferecer essas oficinas como sendo uma atividade optativa para os calouros, eu diria o seguinte, tudo bem. Vai quem quer, né? Vai quem quer. Acontece o seguinte, que há uma resolução da universidade que prevê que essas oficinas, ou seja, que a participação dos estudantes, dos calouros nessas oficinas é obrigatória. E se o estudante não for, ele é desligado da universidade. Então realmente é um caso, Bia, de totalitarismo, como você disse. Quer dizer, é um absurdo o que aconteceu, e ao tomarmos conhecimento dessa resolução, ou melhor, desse evento obrigatório para os estudantes, que previa, como eu disse, uma hipótese de jubilamento sumário dos alunos, eles nem bem entraram na universidade e já serão ameaçados de ser expulsos caso não participem dessas oficinas. Miguel, me parece que é uma coisa assim, né? Os caras estão jogando com um esquema de segurança extra, ou seja, se o aluno conseguir chegar na universidade sem estar com a cabeça feita por toda a doutrinação na escola, ele vai sofrer uma lavagem cerebral intensa na primeira semana, é para garantir a lavagem. Se ele mesmo, passar né? pela peneira ideológica do Enem, ele ainda encontra essa barreira. Ainda tem mais essa barreira. Na escola, aí passa pelo Enem, passou, escapou, entrou um aí que não foi ainda devidamente, né, descerebrado. Exatamente, então, lobotomizado. Nossa Senhora, os e aí vem caras essa... Pois é. Isso Quando é a gente eficiência. realmente não há espaço para pluralismo de ideias, para diversidade. Isso é feito, Bia, em nome da diversidade. Ou seja, é o totalitarismo é o totalitarismo do bem. Que é isso que essas pessoas fazem, esses grupos militantes fazem, é o totalitarismo do bem. Mas quando a gente tomou conhecimento disso, a gente entrou com uma medida judicial para que pelo menos os alunos tivessem a liberdade, que a gente chama de objeção, de fazer a objeção de consciência. Você, não, eu não quero, eu me recuso a participar dessa atividade, que não tem nada a ver com o curso que eu escolhi. Às vezes o cara está fazendo um curso para medicina veterinária, ou então zootecnia, lá está cheio desses cursos. Quer dizer, o sujeito fez a opção por zootecnia, por exemplo, e tem que fazer uma oficina sobre história das lutas do movimento LGBT. É o fim da picada. Nós entramos com uma ação na Justiça Federal e conseguimos eliminar, para que nenhum estudante seja jubilado, seja expulso da universidade por se recusar a participar de uma dessas oficinas por motivo de convicção religiosa ou filosófica. E a decisão do juiz é uma decisão bem fundamentada, né, Miguel? Não, muito. Ele foi exatamente em cima da questão da liberdade de consciência e de crença, que é o mais importante, né? Que é justamente o bem jurídico que a gente estava querendo proteger. A liberdade do estudante de dizer assim, não, peraí, isso não é importante para a minha formação, logo eu me recuso a participar dessa oficina. Eu não fiz vestibular e nem para isso, eu fiz para fazer um curso, aquele que eu escolhi, mas ninguém quer saber de tutelar liberdade de estudante na universidade, né, Miguel? Pelo Eles querem contrário. realmente formar novos militantes, né? É lobotomia, gente. Isso é uma lobotomia, só que não abre a cabeça do sujeito, não dá choque elétrico, nada disso, mas é lavagem cerebral que está acontecendo. E nós não podemos aceitar isso. Os estudantes não podem aceitar calados esse tipo de cabresto ideológico. Mas é que tem um efeito que eu acho bacana, quer dizer, o estudante
que se viu, né, ameaçado de ser jubilado, não, no mínimo, então ele vai ter esse sentimento. Epa, tem alguma coisa muito errada aqui. E vai começar a enxergar. Há uma chance. Quer dizer, o brasileiro, ele já está abrindo os olhos, porque esse pessoal aí, esses totalitários, eles estão errando na dose. Eles vinham em doses homeopáticas de pouquinho, fazendo a cabeça, as pessoas nem se davam conta. Agora eles partiram com tudo para cima da gente, né? Não, com certeza. Além de eles terem aumentado o tom, evidentemente, como você falou, eles estão errando a mão, as pessoas agora estão começando a perceber, um pouco também por causa desse debate que está sendo suscitado em torno da questão da liberdade de cátedra, liberdade de consciência, e o trabalho da Escola Sem Partido também, que está produzindo muitos frutos, os estudantes já estão começando a ficar atentos a esse tipo de abuso e de ilegalidade. Gente, isto é ilegal. Nenhum estudante é obrigado a se submeter a esse tipo de coisa. Então nós precisamos ter isso muito claro nas nossas cabeças. Isto tudo é ilegal. Além de ser covarde e antiético, é também ilegal. Ô Miguel, você tem falado uma coisa que eu achei interessante. Você disse esses dias que antes esse pessoalzinho aí negava que existisse a doutrinação. Eles diziam, não existe doutrinação. Agora eles reconhecem, porque não tem mais jeito. Como é que é a sua frase? Mas eles fazem nome. Agora estão invocando aí a autonomia universitária. Isso. Né? Isso é o fim da picada. Essa gente não tem vergonha na cara. Falar em autonomia universitária para impor uma disciplina como história do movimento LGBT, das lutas do movimento LGBT, isso é o fim da picada. Precisa ter um pouco de compostura, de decoro. Essas pessoas perderam completamente a vergonha, Bia. Perderam a cerimônia para o crime. Perderam a cerimônia para o crime. Uma muito coisa bem. impressionante. E fora esse outro curso aí que eles estão oferecendo, acho que golpe. em 23 universidades, alegando exatamente a autonomia universitária. Autonomia paga com a verba. Exatamente. Nosso dinheirinho. É que nem adolescente, né? Que quer ter autonomia com o dinheiro do papai. Né? Não dá brincadeira. Quer ter autonomia, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, aí você resolve o que Faz você por quer. conta própria, promova a sua ideologia pagando por ela. Então as universidades federais que têm recursos públicos do nosso dinheiro, porque quando a gente fala em recurso público, vamos pensar, recurso público não é um dinheiro que cai do céu, não, ele sai do nosso bolso. Recurso público é pago pelo contribuinte. Tem dono, gente, tem dono, é o povo brasileiro. E quem disse que eu ou você que está nos ouvindo queremos pagar para as pessoas irem assistir curso sobre o golpe? Eu não quero, você quer? Agora, Bia, vamos falar de um assunto importante. Tudo isso está acontecendo debaixo do imenso nariz do Ministério Público Federal. Então, é gravíssimo, gente, que uma instituição que tem a obrigação constitucional de fiscalizar o cumprimento da lei esteja passando a mão na cabeça desses militantes dentro da universidade. Eles estão avalizando tudo isso com a sua omissão. Até agora, nenhum procurador da República, nenhum membro do Ministério Público Federal se manifestou contra esses abusos. Quer dizer, é o fim da picada, é uma vergonha o que está acontecendo. Miguel, e os poucos que se manifestam, né, contra, que querem fiscalizar a lei, acabam sofrendo sanções, ou pelo menos ameaça. Vamos lembrar aqui um caso daquele procurador do Tocantins, que foi lá e retirou os invasores de escola, que nem eram alunos da escola, e foi denunciado pelo juiz. O Conselho Nacional do Ministério Público foi em cima dele, ele cumpriu a lei, foi um dos poucos, né? Então, o que a gente sabe é assim, o Escola Sem Partido, ele foi criado exatamente para atuar na omissão do Ministério Público, assim como o Instituto Resgata Brasil. Também, a gente criou esses institutos porque o Ministério Público não faz o que tem que fazer, e não é só não fazer o que tem que fazer, não. Ele ainda faz o que não deve, como no caso aí da Débora Duprá e outros que defendem o indefensável. Eles trabalham, eles usam toda a máquina contra a cidadão, contra o cidadão, exato, contra o pagador de impostos. Quer dizer, usam os seus cargos para fazer militância político-partidária e ideológica. Você se lembra muito bem que você representou contra um reitor, acho que foi na Faculdade Federal de Pernambuco? Não reitor, exatamente. Gente, olha só esse caso que a Bia está contando. Aconteceu em 2016. Na época, logo depois do impeachment, a Universidade Federal de Pernambuco organizou um evento chamado Volta Dilma. Havia lá milhares de pessoas dentro da universidade, usando as dependências da universidade. A Associação Escola Sem Partido fez uma representação ao Ministério Público Federal de Pernambuco. Sabem o que aconteceu com essa representação? Foi arquivada.
em nome da autonomia universitária. A Procuradora da República disse o seguinte, que o ato intitulado Volta Dilma estava albergado, estava ao abrigo do princípio da autonomia didático-científica da universidade. É muita... Miguel, eu nem sei como definir. Nós temos, eu quero falar para vocês, que tem uma enquete que está sendo feita, né, para ver o que o cidadão acha da atuação do Ministério Público, né? Parece que ainda tem por mais 2 dias, a gente precisa votar. Eu já votei. Então você vai dizer se você está satisfeito ou não, né, com a atuação do Ministério Público. A nossa página no Facebook, que é o Escola Sem Partido Oficial, está promovendo uma enquete sobre a credibilidade do Ministério Público Federal. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: você acha que o Ministério Público Federal vai tomar alguma providência contra a farra petista na Universidade Estadual da Bahia? Nós tem lá a reportagem, o link da reportagem. A Universidade Estadual da Bahia está gastando 2 milhões... Estadual, essa é estadual. Uhum. Está gastando 2 milhões de reais para promover eventos dentro do Fórum Social Mundial que vai acontecer ali em Salvador, inclusive usando as dependências da Universidade Federal da Bahia. Então, a pergunta é, você acha que o Ministério Público, estadual e federal, vai tomar alguma providência contra a farra petista nessas universidades? Então vote lá, se você acha sim, coloque sim, se você acha que não, coloque não. Participe dessa enquete, é muito importante que o próprio Ministério Público perceba em que nível anda a sua credibilidade dentro da sociedade. Exatamente. Uma hora, né, se a pressão for grande, eles vão ter que começar a se importar. Como nesse caso aí da Raquel Dodge, né, que entrou com essa ADIM contra o voto impresso. Gente, pelo amor de Deus, num país em que há essa matança desenfreada, tráfico de drogas correndo solto, corrupção adoidado, o que ela foi achar que é inconstitucional? O voto impresso. É demais, né? Então tá aí, o Ministério Público mais uma vez, né, atuando contra o cidadão. Nós não vamos deixar barato não, hein, gente? Nós temos que nos unir e temos que resgatar as instituições. Vamos fazer essa limpezinha aí no Ministério Público. Quem sabe a gente consegue. Nós vamos conseguir. Pressão da sociedade, a gente vai conseguir. Tá bom, pessoal. Valeu, um abraço. Um abraço.